Olá, profs! Eu sou a professora Carla e hoje eu vim mostrar para vocês um aplicativo dentro do Canva que vai ajudar vocês a criarem atividades personalizadas. Vamos lá? Então, primeiramente eu fiz o meu layout, o meu template, né, bem bonitinho aqui. E do lado esquerdo eu vou procurar pelo ícone Apps. Clicando em Apps, vocês vão digitar Activities Maker. Tá? Então, já no campo de busca ele aparece para vocês. É a primeira opção. Se não aparecer para vocês, verifica o nome digitado aqui em cima, tá? Então, vou clicar, ele vai abrir e nesse aplicativo nós podemos criar 3 atividades, né? Caça-palavras, cruzadinha e um labirinto. Então, caça-palavras. Vamos começar com caça-palavras. Você pode adicionar manualmente as palavras ou fazer o upload de um arquivo, né? Quando você vem fazer o upload, você vem aqui selecionar e você vai pegar um arquivo do seu computador em Excel. Aqui a gente vai fazer manualmente, tá? Então aqui eu tenho alguns exemplos de palavras que podem ser usadas, né? Aqui em alimentos, países, tá? Mas aqui eu não vou utilizar, eu vou fazer um caça-palavras de softwares educativos, tá? Então eu copiei e colei aqui as minhas palavras. Aqui embaixo eu tenho a opção de gerar vários quebra-cabeças, né? Então, para não ter um só, né, para todas as minhas atividades, ou até mesmo para mim escolher qual que vai ficar melhor para mim entregar as atividades para os alunos. Tá? Então, aqui nas configurações, né, a gente tem algumas opções. Então, as linhas de grade, né, que são todas aquelas linhas que aparecem no caça-palavras. A cor de destaque vai ser somente no seu gabarito, então você pode vir aqui e alterar o número máximo de palavras por quebra-cabeça, né? Por caça-palavra. Então, aqui eu tenho o número de linhas, o número de colunas, o número de palavras. Tudo isso daqui, gente, vai ser de acordo com o público, com o seu estudante. Então, você quer um caça-palavras maior? Você quer um caça-palavras menor? Então, como que você quer? Então, a direção da leitura também vai depender do seu estudante. Então, você quer um caça-palavras mais difícil, um caça-palavras mais fácil? Né? Então, aqui, ó, de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, né? Que é onde eu consigo ver ao contrário. Por isso que eu falei que vai depender do nível e da idade e da série do seu estudante. Então, eu não quero aqui da esquerda para a direita, nem da direita para a esquerda. Na diagonal também, quero na diagonal, não quero, quero de trás para frente. Você vai configurar o jeito que você quer o seu caça-palavras. Vou tirar esses dois aqui também e vou clicar no botão gerar. Automaticamente ele gerou, então automaticamente ele gerou 3 opções de mídia para mim. Primeiro eu tenho aqui as palavras que eu digitei, que é o que o estudante vai procurar no caça-palavras. Aqui é o quadro onde ele vai procurar e aqui é o gabarito. Lembra que eu troquei do azul para o roxinho? Obviamente, o gabarito eu não vou deixar junto com a minha atividade, então eu vou adicionar aqui uma página, né? Vou pegar o meu gabarito e vou trazer aqui para baixo, para depois facilitar a minha correção, né? E vou aqui, ó, aumentar. Então, aqui eu já tenho o meu layout, já tenho o meu template, você pode arrumar do jeito que você quiser, tá? Então, esse foi o caça-palavras, né? Então, eu vou adicionar mais uma página aqui. E agora a gente vai subir e vamos testar a cruzadinha. A cruzadinha a gente tem praticamente as mesmas opções. Posso adicionar manualmente ou posso fazer o upload de um arquivo. E também tenho aqui algumas listas pré-definidas de palavras. Então, qual que é a diferença da cruzadinha? Então, primeiro eu vou ter aqui o nome que eu quero que o estudante descubra. E depois do ponto e vírgula, eu tenho a dica. Seguir na linha dos meus softwares educacionais, eu vou colar o que eu já fiz em um outro arquivo, né? Então, eu tenho aqui o nome do aplicativo e depois do ponto e vírgula, eu tenho a dica, né? Porque o objetivo é que a partir da dica, o estudante descubra, né, qual é a palavra. Então, primeiro a palavra, depois a dica. Tá? Separados por
ponto e vírgula. Lembrando que aqui, ó, já está escrito isso. Então, cada linha deve ter uma palavra e uma pista correspondente separadas por ponto e vírgula. Então, mesmo que você não tenha muita afinidade, né, é uma dica que eu te dou, simples, que é ler. Ler o que está escrito, ler como que o aplicativo funciona. Então, qualquer aplicativo você vai conseguir utilizar se você for seguindo aí essa dica de fazer essa leitura. Tá? Então, aqui eu também tenho a opção de gerar vários quebra-cabeças. Então, aqui ele vai gerando as palavras separadas e aí depois você pode montar a sua cruzadinha. Tá? Então, aqui eu tenho o número máximo de palavras, né? Vai depender também, obviamente, do tanto de palavras que você colocou. Se você colocou ali 20 palavras, então se você deixar 12, ele não vai ter as 20 palavras na sua cruzadinha, tá? Então presta atenção nisso daqui. Depois que eu fiz, coloquei aqui, vou clicar em gerar. Novamente, ele gerou alguns arquivos. Ele gerou aqui as dicas, tá? Que eu vou deixar para o estudante fazer. E aqui eu tenho o gabarito. Do mesmo jeito, né? Vou pegar aqui o gabarito, vou trazer aqui para baixo para ficar fácil depois de eu encontrar. E aqui eu coloco, né, na minha folha, no meu template, no meu design, o que eu achar melhor, né? Como ficar mais bonitinho para depois eu colocar aqui a minha atividade. Então, aqui, ó, eu tenho aqui down, né? E across. Essas palavras aqui, eu aconselho vocês a alterarem. E depois que você fez a cruzadinha também, se você vê que tem algum erro na dica, ou se você acha que a dica vai ficar mais fácil de outro jeito, não tem problema nenhum, tá? São caixas de texto que você pode alterar. Então, aqui, por exemplo, é down, né? Aí a gente tem ali o horizontal e o vertical. Então, vocês podem trocar aqui down e across para horizontal e vertical. Tá? Então, assim, nós temos a nossa cruzadinha personalizada. Né? Eu vou adicionar aqui mais uma página para mostrar para vocês a terceira atividade desse aplicativo dentro do Canva. Então, é o labirinto. O labirinto, né? A gente tem aqui as configurações do labirinto. Então, eu tenho aqui o número de linhas, o número de colunas, né? A cor do caminho para a resposta, espessura do caminho. Carla, o que é labirinto, né? Então, professores de escola classe, né? Geralmente costumam fazer muitas atividades com o labirinto. Né? Então, aqui todas essas configurações, né? Linhas e colunas também vai depender do tamanho do seu labirinto, do quão complexo você quer que ele seja, tá? A cor do caminho também é só para o gabarito, assim como lá no caça-palavras. E aqui a espessura do caminho, que é a espessura da linha, né? Então, aqui os pontos de entrada e saída, para poder marcar o que é que vai entrar e o que é que vai sair. Você pode estar alterando essas cores. E também depois você vai estar podendo inserir outros ícones aqui. Eu vou gerar esse bem rapidinho, ó. Então, aqui eu tenho o meu labirinto e aqui eu tenho o gabarito. Vou deixar o gabarito pequenininho aqui embaixo, tá? E aqui eu tenho, ó, tá vendo que é o tamanho de linhas e colunas? Eu coloquei aqui 14, 14. Então, gerou um labirinto, né, bem maior. Se você quiser tampar aqui as cores, o vermelho e o verde, colocar outras, né, opções dentro do seu labirinto, vai ficar a critério da criatividade de vocês. Né? Então, aqui a gente também tem uma oficina de pensamento computacional que ela é bem legal, que a gente utiliza, né, um labirinto. Então, você pode ir colocando outros elementos, outros desenhos, né, outras imagens aqui para poder gerar a sua atividade. Bom, pessoal, então é isso. Vocês aprenderam sobre o aplicativo Activities Maker e eu espero que vocês façam um bom proveito.